Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. A aula de hoje é cobranças que precisam ter autorização, que na prática são todas as cobranças que existem, alguém deve ter aprovado. Se não aprovou, aí tem algo de errado. Essa é a aula 028 do projeto Gestor de Telecom, que a gente vai abordar esse tema, essa visão de cobranças e autorização sobre elas. Se é a sua primeira vez aqui nessa minha aula, 028, saiba que são 112 aulas que eu vou passar informações, conhecimentos sobre o mundo do gestor de telecom, que é aquela pessoa que atua, que faz a gestão dos serviços de telefonia, de banda larga, de qualquer empresa. Então, esse é o foco, esse é o projeto e a gente vai entrar hoje nessa aula 028. Primeiro você tem que entender o que é uma cobrança de serviço de telecom. Simples, é algo que você contratou. Uma cobrança é um valor que você paga para ter um serviço que foi contratado. Simples assim. Se você lembrar anteriormente, na história do Brasil e do mundo, existiu o escambo, que era trocando uma coisa pela outra. Aqui você está trocando dinheiro por um serviço. Nada mais do que isso. É uma troca, tá? Você contratou algo, você paga por ele. E lógico que é voltado à questão de plano de serviço, seja telefonia móvel, telefonia fixa ou banda larga, existe um plano de serviço com um conjunto de serviços que são oferecidos e você tem normalmente um preço ou tarifa se for algum serviço avulso que é utilizado sozinho, que você pode utilizar mais ou menos, e tem toda essa composição, uma cobrança de um serviço de telecom. Normalmente você tem esse conjunto. Se existe algo a mais, por exemplo, ligações interurbanas, existe uma prestadora que não é a sua de origem, aí é um outro documento de cobrança, ou dentro do seu pode ter lá também, por exemplo, esse tipo de cobrança. Então, dependendo do que você tenha de serviço, você tem cobranças de serviços que você contratou ou que você pode utilizar e que você autorizou, vamos dizer assim, ser cobrado na fatura. E lógico, na questão de cobrança de serviço, você tem que utilizar algo ou não. Se você contratou, por exemplo, um plano de serviço lá de internet, ou telefonia móvel, ou telefonia fixa, existe um valor mínimo que você paga utilizando ou não. Se você utilizar dentro daqueles limites estabelecidos, você não deve ser cobrado a mais. Mas se for além dos limites, você pode ser cobrado também por alguma utilização. Então entenda essa parte básica de que é uma cobrança e os cenários que ela pode acontecer em qualquer contratação de serviço. Qual é o objetivo da aula de hoje? Você saber e conhecer seus direitos básicos envolvendo cobranças de telecom, ou seja, dos serviços de telefonia. Se até o momento você tem uma certa informação, você tem um certo conhecimento, a ideia é que, ou se você tem zero conhecimento de algumas cobranças, é que você saia aqui no mínimo sabendo a parte básica e que, acredito eu, para mim é um conhecimento básico, para você pode não ser, mas muitos dos clientes que eu visito e que eu já conversei não têm essas informações que eu considero simples, que todo consumidor, todo gestor de telecom, ele tem que saber, seja consumidor corporativo ou pessoa física, são informações que você deve ter para administrar o seu contrato. É isso que eu acredito e que nessa aula eu vou te passar alguns pontos sobre essa visão. Então o que é que a gente vai ver na aula de hoje, tá? O que é e para que serve uma resolução da Anatel, que existem resoluções que elas dão algumas orientações, então eu vou te explicar o que é. Direito de não ser cobrado sem autorização. Então se você não você não deu um de acordo, você não aceitou aquela cobrança ou você não está ciente, existe o direito de você não ser cobrado também sobre isso e tem um fluxo que você tem que dar autorização. O consumidor deve autorizar as cobranças, quase que não sai, e a fatura entregue através da internet, como é que isso funciona, como é que é esse fluxo que as prestadoras fazem. Agrupamento e desagrupamento de faturas de cobrança, ou seja, você tem como juntar ou separá-las, dependendo da situação. E quando dizer que não fez ou não autorizou. Então, quando você disser, isso aqui não aconteceu ou isso aqui aconteceu, você tem como avaliar essa situação junto à prestadora. Então, a prestadora é que vai avaliar
e ter uma prova, por exemplo, sobre se aquilo aconteceu ou não aconteceu, sobre o que você disse. E como eu, Kleber, faço o fluxo de autorizações de cobranças com os meus clientes. Hoje eu tenho alguns clientes que eu faço a gestão de telecom, e como é que eu faço esse fluxo eu passo para você nessa aula de hoje. Como é que eu organizo, vamos dizer, esse processo, esse procedimento, para você saber como é que funciona na prática. A gente vai ver agora o seguinte: o que é e para que serve uma resolução da Anatel? Primeiro, ela tem função de lei. Então, em sua maioria, ela deve ser seguida pelos prestadores de serviços de telecom, tá? Existem direitos e deveres do consumidor. Então lá existe a resolução, que é a principal, a geral, vamos dizer assim, do Regulamento de Deveres e Direitos do Consumidor, que é a Resolução 632 da Anatel, 2014, se não me engano. Então ela tem diversos pontos, mas não apenas ela, mas outras resoluções que dão orientação de como deve ser feito algo, também dá direitos e deveres para o consumidor e para os prestadores. Assim que tem que ser feito, deve ser dessa forma, está liberado isso, está proibido isso. Então, uma resolução, ela traz diversos pontos. Aí você tem a parte política e você tem a parte jurídica, onde a política você tem as liberações ou proibições, e a jurídica é a forma de escrever. Então a escrita lá normalmente está em linguagem jurídica. Tem algumas palavras que, pelo menos eu, não reconheço de cara, eu tenho que buscar num dicionário para ter a informação. Então, no meu entender, é uma linguagem mais, como se diz, juridiquês. Então você, tendo certo conhecimento, você pode compreender o que se diz. Mas se você não consegue compreender, solicita o apoio, pede auxílio por exemplo, se você tiver na empresa uma área de jurídico, a essa pessoa, essa organização, essa parte da empresa que vai te dar informações sobre isso, tá? E qual é o objetivo principal das regulamentações? Orientar e nortear prestadores de serviço e, por consequência, a gente como consumidor, eu e você. Então lá tem diversas informações, diversas regulamentações, onde elas passam as informações, como deve ser feita, como não deve ser feita. Tem regulamentação de telefonia fixa, de telefonia móvel, de banda larga. Existem as informações tanto de cliente consumidor quanto cliente corporativo, e existe diferença entre eles em alguns cenários. Então tudo isso tem escrito nas resoluções. Então, por exemplo, existe o Código de Defesa do Consumidor, e lá pode ter uma cláusula falando algo do tipo, e a resolução ela pode ir em conjunto com ela, ou em algumas situações você vê, opa, estou em dúvida, e aí você tira a dúvida na resolução ou em alguma outra lei complementar, ou algo que defina aquilo que você tem dúvida. Mas as prestadoras de telecom, elas devem obedecer às regulamentações. Isso independente se é de pequeno porte, médio porte, grande porte. E lógico que algumas resoluções, algumas obrigações, por exemplo, ou permissões, é para um tipo de empresa e outro tipo de empresa não precisa. Então isso você vai ver em cada uma das resoluções, mas é importante você saber que ela existe, que existem diversas. Todas você pode consultar no site da Anatel, busca lá resoluções, e assim como as leis, tá? Quando você tem uma resolução nova ou alguma outra nova informação que altera a resolução atual, por exemplo, que está em vigor, eles riscam lá no sistema e colocam as novas informações. Ou riscam e dizem, foi retirado com base em tal resolução, de tal lei. Então tudo isso é amarrado para eu e você como consumidor, a gente saber onde estão as informações e que as informações estão atualizadas e corretas. Então, você deve ficar ciente dessas resoluções, não só essa 632, porque tem muitas informações que você pode utilizar no dia a dia da empresa, na organização, tá bom? Então, fica ciente do que é e para que serve uma resolução na Anatel. Quando a gente entra no direito de não ser cobrado sem autorização, você e eu, a gente como cliente corporativo, fazendo serviço de gestão de telecom, como é que você vai ser cobrado? Primeiro, você tem que ter um contrato AIPJ, ou seja, pessoa jurídica. Normalmente é um contrato assinado fisicamente, ou você dá um aceite por e-mail. Tem lá o documento, você recebe ele,
você faz aceite. E tem a terceira opção, que é por telefone. Só que por telefone é mais difícil você fazer todo o fluxo apenas por telefone. Você recebe a proposta e tudo mais, mas na hora do aceite, creio eu que é mais difícil você fazer apenas por voz. Então, qual é a situação aqui de ser cobrado sem autorização? Lógico que você vai ter um embasamento, e aí eu trago para você um embasamento jurídico. O artigo 3º da Resolução 632 da Anatel, ele diz o seguinte, tá? Não ter cobrado qualquer valor alheio à prestação do serviço de telecomunicações sem autorização prévia ou expressa. Então entenda que, nesse cenário, é o serviço de telecom que você tem. Então, se você fez a contratação, qualquer valor além desse, ou seja, também ele, mais outros, sem ser o serviço de telecom, você tem que aprovar. Exemplo, eu tenho um serviço lá de seguro dos equipamentos. É um serviço diferente da prestação de serviço. Eu quero um serviço agora ativar aqui, por exemplo, uma cobrança de aparelho. É diferente da prestação de serviço. E outros, você pode raciocinar. Mas eu entendo que todo e qualquer serviço, eu preciso de autorização. Precisa que eu, como consumidor, diga que pode ser feito. Simples assim. E nessa visão de cobrança, o que acontece em algumas situações é um caso de fraude. Ou seja, pensando que eu, como gestor de telecom, tá? Alguém pode ligar para a prestadora e pedir um serviço que não foi aprovado e alguém se passar por outra. Isso é um crime previsto em lei, falsidade ideológica, você se passar por outra pessoa. Então, aconselho que todos os dados dos gestores sejam protegidos, sempre você deixa quem é gestor de forma atualizada e só as pessoas que realmente precisam, fica mais adequado e mais seguro, tá? Mas se você não pediu algo e alguém foi lá e fez, no meu entender, por ser um crime, é uma fraude, ou seja, não deveria ter acontecido. Outra situação é, alguém pediu um plano corporativo para a empresa estar lá utilizando, mas não deveria ter sido feito, ou seja, não houve prévia e expressa autorização, é um crime também. Você pode raciocinar dessa mesma forma. E também algum serviço adicional que não foi contratado e tem aqui. Ou seja, chegou na fatura e você viu lá a cobrança. Isso aqui, para você entender, é antes de qualquer contestação, de qualquer reclamação de fatura, é o embasamento que você deve saber, através, lógico, dessa resolução, mas que você não deve ser cobrado por algo que você não disse sim. É que nem casamento. Se você não disse sim, não casou. Se você disser sim, beleza, casou. Então aqui é a mesma coisa. Você dizendo sim, eu concordo, eu autorizo de forma visível, ou seja, expressa e prévia, a prestadora ela não pode te cobrar. Simples assim. Então você não vai ter o serviço. Se foi aprovado, se foi liberado, aí sim, existe uma cobrança correta. Mas antes de ter a cobrança, você deve autorizar e deve ficar ciente que vai acontecer aquele tipo de cobrança ou aquela tarifa. Então, é bom você ler o contrato, que é que ele tem informação, porque lá existem muitas informações que você pode passar batido de alguma coisa, mas outros serviços você também tem essa preocupação que você pode ficar ciente. E acontecendo algo que, por exemplo, veio uma cobrança, mas você sabe que não fez, conversa com a prestadora, vê se foi algum tipo de fraude, alguma situação, algum erro sistêmico, que eles devem avaliar a situação. Mas você tem o direito, tá, de não ser cobrado de coisas que você não autorizou. Isso que fique claro no seu raciocínio. O que é que a gente vai ver sobre o consumidor? Não deve autorizar toda e qualquer cobrança. Ou seja, ele deve autorizar e não ter uma cobrança se ele não autorizou. Então, o que é que acontece? O artigo 64 da Resolução 632 da Anatel, que é uma resolução de 2014, ela tem o seguinte texto, tá? Cobrança de qualquer valor devido que não decorra da prestação de serviços depende de prévia e expressa autorização. Voltando a ressaltar, você só deve ser cobrado se você disser sim, se você aceitar aquela cobrança, tanto do serviço de telecom, que você vai ter um contrato, ou você vai ter um e-mail comprovando aquelas informações, ou por telefone, dependendo do caso, ou serviços adicionais. Tudo isso você deve ter uma autorização de algum gestor de telecom. E aqui, por exemplo, no artigo 64, ele também deixa expressa
essa informação que o consumidor ele tem que autorizar toda e qualquer cobrança. O que tiver de custo, o gestor de telecom, no caso, que é o representante da empresa para tocar essa parte de gerenciamento dos serviços de telefonia ou banda larga, ele deve ficar ciente sobre essas cobranças. E existe a emissão de documento de cobrança ou abatimento, se for o caso de algum ajuste que foi feito, e o ônus da prova da autorização emitida pelo consumidor para a prestadora. Então, em qualquer situação, você não pediu, a prestadora ela deve fazer a avaliação. Você pediu, a prestadora também vai fazer a avaliação e vai ter lá as informações. Então, todo esse fluxo aqui serve para você entender que toda cobrança normal, ela precisa ter uma autorização do consumidor. PJ, pessoa física, qualquer um, ele deve autorizar. E existe esse artigo também, o 64 da Resolução 632, que embasa isso, que comprova, que diz exatamente dessa forma que você deve autorizar qualquer tipo de cobrança, independente se é a cobrança inicial do contrato, se é uma cobrança depois, qualquer tipo de situação. Isso aqui não envolve se você pedir cancelamento e a cobrança de multa. Aí é outra situação, que você aceitou aquele contrato. Mas se uma cobrança normal da contratação, aí sim existe essa diferença, vamos dizer assim, do tipo de cobrança que você vai ter na fatura, mas todas você precisa autorizar. Na forma de pagamento pós-paga, lembrando que hoje, para o cliente corporativo, existem planos pré-pagos, que você paga antes de utilizar, e o pós-pago, que você usa e depois paga. E no meio, aí só na telefonia móvel, até onde eu compreendo, você tem um controle, que é você paga antes de usar, usa, mas tem alguns benefícios do pós-pago que são benefícios similares, vamos dizer assim, ao pós-pago e pré-pago. Você tem um misto no sistema controle. Mas a maioria dos planos, eu acho que 99% deles são planos pós-pagos para cliente corporativo. Então, nesse cenário de um plano pós-pago, a fatura deve ser entregue através da internet ao consumidor. Isso é uma regra, é uma obrigação. Toda prestadora de telecom, independente do poste, independente do tamanho, ela deve entregar o documento de cobrança, que é a fatura, através da internet. A resolução 632, no artigo 76, ele dá essa informação, tá? A prestadora deve disponibilizar o documento de cobrança no espaço reservado do consumidor. Espaço reservado é aquele que você tem usuário e senha, acessa lá e, lógico, tem que ter a fatura, tem que ter os últimos 6 meses, você tem que ter acesso às informações e normalmente é um sistema que você tem apenas, ou a maioria deles, a parte de fatura. E aí, dependendo da prestadora, tem algum sistema que tem mais ações ou menos ações. Mas aqui eu não vou entrar no sistema de cada prestadora, porque existem diversos. Cada prestadora vai ter o seu sistema, não é um unificado para todas e as funções são variadas. Mas o principal aqui é você entender que toda prestadora deve disponibilizar um portal, ou seja, um sistema, um site, para você acessar esses documentos, tá? As faturas, pelo menos dos últimos 6 meses. E aqui, o que já aconteceu muito e que de vez em quando acontece é que a gente, como consumidor, pode raciocinar: mas eu não recebi a fatura, eu não sou obrigado a pagar. Mas não é isso. Você é sim obrigado a pagar desde que você assinou o contrato. Quando você assinou o documento ou fez o aceite por telefone ou por e-mail, por exemplo, você confirmou e está ciente que existe aquela cobrança de forma mensal. Então, aqui é a operadora sendo obrigada a disponibilizar ela pela internet, para você não depender de correios ou de algum tipo de transporte para chegar o documento na sua empresa. Mas sim, ela é obrigada a disponibilizar isso para você. E o que eu já vi muito e ainda vejo em algumas situações quando visito algumas empresas é que algumas organizações, alguns gestores de telecom não têm acesso ao espaço reservado. Isso na minha cabeça é desesperador. Caramba, você tem que ter no mínimo acesso a isso. Então toda vez que eu visito alguém e que eu vejo essa situação, eu digo: peraí, vamos primeiro resolver isso, porque isso aqui é mais importante, que você vai conseguir analisar muita informação, vai conseguir avaliar mais coisas. Então esse é o ponto principal, que a operadora ela é obrigada a te dar acesso. Então lembre-se que a operadora ela deve passar para você, usuário e senha, você deve acessar o sistema
que é o espaço reservado do consumidor, e ela é obrigada a lá te mostrar, te demonstrar, vamos assim, te disponibilizar acesso à fatura. E lá você vai ter mais facilidade, se você quiser fazer pagamento, baixa o documento, aí você faz o que você quiser. Mas você tem que ficar ciente que a operadora é obrigada a fazer isso. Você tem direito a ter acesso a essas informações como gestor de telecom. Ah, tá. Aqui que essa disponibilidade, como eu te disse que é pela internet, é apenas pelo meio eletrônico. Então, o site, ele faz essa disponibilidade, lá você tem acesso à fatura, por exemplo, um documento PDF. Se você quiser o detalhamento, você baixa ela em um formato que é como sendo de texto, TXT ou algum outro tipo de formato, tá? Mas é por meio eletrônico que ela é obrigada a entregar esse acesso para você do documento de cobrança, que é a fatura. Na forma de pagamento pós-paga, existe o agrupamento e desagrupamento de linhas ou de faturas ou de contratos. Imagine que isso normalmente é mais visado, vamos dizer, mais raciocinado para uma empresa que tem uma grande quantidade de contratos, de linhas diferentes, muitos telefones fixos, vários links de internet, e normalmente o financeiro ele quer agrupar tudo. Ele diz, não, me manda só um boleto, me manda só um documento e eu faço o fluxo. Normalmente é assim que funciona. Só que, no meu entender, isso você causa um certo risco na gestão. Então, se você tem agrupamento, em alguns casos, telefonia móvel, não tanto, tá? Mas telefonia fixa e link de internet, você não vai ver o detalhamento de uso. Você não consegue ver algumas informações, dependendo da prestadora, lógico. Telefonia móvel é mais fácil você, por exemplo, eu tenho 10 linhas. Se você quiser uma fatura para cada linha, você pode receber. Se você tem 10 linhas e quer receber apenas uma fatura, pode. Se você tem 10 linhas e você quero 3 faturas, tudo bem, você pode fazer isso. Você tem permissão, você tem a opção de escolher, tá? A resolução 632 da Anatel, no artigo 76, ele dá essas informações, que havendo autorização prévia e expressa, eu e você, ou seja, da gente como consumidor, pode se agrupar os códigos de acesso com o mesmo consumidor em um único documento de cobrança. E aí você conversa com a prestadora, se você tiver essa necessidade, e agrupa ou desagrupa. Isso pode acontecer. O que acontece também, aí de forma não, vamos dizer assim, tão consciente, é que na maioria das prestadoras, quando você tem planos de serviço de telefonia móvel diferentes, eles separam as faturas, para ficar mais fácil a identificação deles no sistema ou até para não acontecer erro de tarifação. E aí, dependendo da situação, eu prefiro realmente deixar separado, porque aí você não tem uma preocupação de cobrança indevida ou algo do tipo. Pode ser mais fácil sistemicamente você avaliar e analisar isso, mas você tem todo o direito de solicitar agrupamento, que é a junção, ou desagrupamento, que é separação das linhas ou dos contratos em faturas distintas. E aí você faz da melhor forma. Já vi até situações em que, só para você ter uma noção também um pouco mais abrangente sobre isso, você pode ter uma empresa com X linhas, aí não importa, e você quer que uma fatura venha em nome do diretor, outra fatura em nome de outro diretor, ou algo do tipo, você quer alterar o nome da fatura. E dependendo da prestadora, você pode conseguir isso, mas eu aconselho sempre deixar no nome do CNPJ, porque você vai ter mais uma visão fiscal, aí mais entrando para o pessoal de controladoria, financeiro, porque vai ser mais fácil para eles avançarem dessa forma, do que você colocar lá no nome da razão social, por exemplo, o nome do cliente, colocar o nome de uma pessoa ou de um setor. Eu acho mais fácil você deixar sempre o nome da razão social, o nome da empresa que consta lá, para ser mais fácil. E aí você diferencia uma fatura da outra pelo código da fatura. Cada fatura tem que ter uma numeração, vamos dizer, um código para você saber, independente se é banda larga, que é a parte de internet, se é telefonia fixa, telefonia móvel, todo documento ele tem um número único, vamos dizer assim, que você pode gerenciar também dessa forma. Mas entenda que, sem sua autorização, a prestadora não pode fazer isso. Com sua autorização, sim. E se aconteceu sem sua autorização, você pode reclamar e pedir para que volte ao normal ou que seja de uma forma que seja mais satisfatória para você. E que acontece muito nos clientes que eu visito,
que eu atendo, né? Que eu visito, não necessariamente eu consigo fazer essa autorização. Mas eu sempre deixo a maior quantidade de faturas possíveis para facilitar a gestão e principalmente a negociação de contratos. E nem sempre o financeiro gosta. Eu já fui a alguns clientes que tinham, sei lá, eu acho que eram 5 a 7 linhas fixas juntas. Eu disse, não, separa isso, porque eu quero enxergar cada linha utilizando, como é que é o consumo. E aí o financeiro disse, claro, tu me deu 5 vezes o trabalho de uma fatura. Eu disse, compreendo. Aí você conversa, pede ajuda, conversa de uma maneira saudável para todo mundo e explica para a pessoa por que você está fazendo aquilo, que é o objetivo de analisar as informações. E aí você desagrupa o que estava agrupado. Ou, dependendo da situação, você pode ter lá um conjunto de linhas de telefonia móvel e que tem 2, 3, 4, 5 faturas e que não precisa. Você agrupa tudo. Você pode fazer isso. Telefonia móvel é mais fácil você deixar todas juntas pelo mesmo plano de serviço. E aí vai de cada necessidade de empresa, cada necessidade de organização. Mas você pode sim, e é um direito seu, fazer agrupamento ou desagrupamento das faturas. Isso não vai alterar o serviço que você está utilizando, tá? Não altera esse tipo de prestação de serviço, essa alteração. O serviço permanece. Quando a gente pensa em quando o consumidor disser que não fez ou não autorizou a cobrança, a prestadora ela deve provar aquilo. Então, eu como consumidor, você como consumidor, se a gente disser, tem essa cobrança aqui, eu vi isso aqui, mas eu não autorizei, a prestadora é que deve buscar uma prova disso, seja que você fez ou que alguém fez, ou que não existe registro daquilo. Não acontecendo uma identificação do registro, a cobrança deve ser considerada indevida. Havendo um registro, a princípio é considerada devida, mas vamos supor, alguém ligou se passando, fez isso, aquilo, outro, é uma situação de fraude, algo do tipo, aí você abre uma reclamação com essa linha. Mas, por exemplo, foi um outro gestor que ligou pedindo ativação do serviço, mas eu não fiquei ciente. Opa, mas alguém com autorização fez, então a cobrança é devida. Mas alguém se passou por fulano e fez isso, não tinha autorização. Aí é um problema de privacidade, de proteção, de segurança dos dados. E aí a prestadora também ela tem a obrigação de fazer esse processo de segurança. Mas aí é uma coisa que você deve conversar com ela e avaliar a questão. E quando você viu que ninguém pediu, não tem nada solicitando e está lá uma cobrança, a prestadora ela deve avaliar. Não tendo comprovação ou prova, cobrança indevida. Simples assim. Até porque toda ligação ela deve ser gravada. Ou seja, tem lá o protocolo de atendimento e a gravação da chamada que você fez ou que você recebeu. Em ambas as situações, de forma oficial, a prestadora deve ter as gravações. Mas quando é pela área de vendas, aí você tem que ter um certo cuidado que nem toda ligação, se não nenhuma ligação, ela é gravada, porque é normalmente um prestador terceirizado da operadora que faz esse tipo de contato. Se você receber esse tipo de ligação, aí tenta pegar o protocolo, anota a informação, qual foi o telefone que te ligou, qual foi o horário, tenta guardar os dados. Mas aqui eu vou te dar um embasamento na regulamentação da Anatel, que é a 632, no artigo 104, que ele diz: quando dispositivo deste regulamento existir autorização do consumidor, cabe à prestadora o ônus da prova. Então entenda, tudo que existe na resolução 632, lógico, eu estou já te dando aqui as informações, então tudo que existe lá que precisa de autorização do consumidor, a prestadora é que deve dizer se houve ou se não houve. Eu, como consumidor, se eu recebi uma ligação de proposta, não anotei protocolo, não anotei nada, confirmei e foi feito, eu não tenho como ter, a princípio pela visão jurídica, meios de provar isso. Não tem. Quem tem? A operadora, a prestadora. Por quê? Se ela fez a ligação, ela tem o protocolo, ela tem a gravação dessa ligação que vale como um contrato verbal. E sim, ela consegue provar. Olha aqui. O senhor recebeu a ligação tal dia, tal data, e o senhor aceitou. É isso que deve acontecer. E não simples. Mandei o SMS para o senhor não respondeu, foi feita a cobrança. Isso é incorreto, tá? Não deve acontecer isso, porque o consumidor deve fazer... Cadê? Não está aqui. Mas de forma expressa. Então ele deve informar, e não ele simplesmente não responder, não significa um aceite. Significa omissão. Eu não respondi.
Então não significa de uma forma ativa que eu aceitei aquela cobrança, que eu aceitei aquele serviço. Então, para que exista isso, para que exista uma cobrança, e nesse cenário aqui de comprovação, é a prestadora que deve fazer. Por exemplo, se eu assinei um contrato eletronicamente, ela me manda um e-mail ou documento, pode ser impresso, por exemplo, para que eu saiba que eu fiz aquilo. E ela deve ter todos os documentos da comprovação do que você fez. Se for um contrato físico, você tem lá a sua via, você deve receber ela. Você pode pedir a segunda via de contrato a qualquer momento pelo site da prestadora, deve ter essa opção, se não tiver, está errado. Então, tem um site da prestadora, que é o espaço reservado do consumidor, tem um atendimento por telefone, você pode solicitar a segunda via do contrato, tem a área de vendas que você pode também solicitar essa documentação que eles devem mandar. Isso são exemplos. Ou ações que você fez por telefone junto à prestadora também, você tem todo o direito de solicitar isso. Quando você pede e existe ainda algo errado, aí você abre reclamação. Se for uma cobrança, reclamação de conta, uma contestação, a prestadora vai ter lá 30 dias para tratar sua demanda e aí, após esse prazo, ela vai te dar algum retorno ou até antes dele. Dependendo da prestadora, tem a variação nos prazos, dependendo do caso. Mas a obrigação de comprovar o que foi feito ou o que não foi feito é da prestadora. Se ela não tem no sistema as informações, está errado. Simples assim, aí você vai ter que fazer uma disputa com a prestadora. Não conseguindo, vamos supor, resolver com a prestadora, fala com a ouvidoria. Não conseguiu, fala com a Anatel. Não conseguindo ainda resolver, aí você tem a parte de órgãos de defesa do consumidor e a parte judicial. Mas esse argumento aqui, ou seja, a resolução 632, artigo 104, ele te embasa que você tem o direito dessas informações e que a operadora, ela sim, é obrigada a comprovar as informações. Fica ciente disso que esse é um conhecimento que você deve ter para toda e qualquer ação que você faça como gestor de telecom. Como é que eu faço o fluxo de autorizações e cobranças nos meus clientes? Então, como eu atendo algumas empresas, já atendi algumas empresas, diversas linhas que eu já gerenciei, negociações de auditoria, cobrança, redução de custos, essas coisas que eu já fiz fora trabalhar nas prestadoras, tá? Então, nesse meu histórico, nessa minha experiência, eu criei uma metodologia chamada Reduza Custos Todo Mês. Dentro dela, existe o pilar negociação e existe o pilar gestão. E quando eu penso em autorização de cobrança, são nos dois pilares. Mas para você entender um pouco mais fácil, o pilar de negociação é onde eu faço ações para reduzir custos. Bem direto assim. Existem alguns módulos no curso, mas o foco é fazer com que o preço diminua, que eu pague menos utilizando os serviços necessários para a organização. E no pilar gestão, eu administro todos os serviços, faturas, auditorias de conta, então tudo eu faço aqui, toda a gestão para fazer o dia a dia da organização funcionar. Em resumo, para você entender mais fácil, é isso. E a parte de autorização, independente do pilar que seja, tem que ser, primeiro, a gestão ou direção, ela tem que ficar ciente e eu deixo tudo registrado via e-mail. Fiz uma reunião presencial, uma reunião online, deixa tudo no e-mail. Resumo da ação, XYZ, tem lá. Se você vai fazer, eu como gestor de contrato, eu faço as ações direto com a prestadora. Você, creio que também. Mas se você não é o decisor final, então você tem que pedir autorização para alguém e deixe tudo no e-mail. É o melhor local que eu acredito para você fazer isso, porque vai ter a comprovação de ambas as partes, vai ter lá o registro das informações, quando foi falado, quando foi acordado, quais são os valores. Então deixa tudo lá bem mastigado, com todas as informações e peça autorização para toda e qualquer cobrança. Uma linha ela quer liberar, por exemplo, o gestor lá da prestadora para usar a internet. Pede autorização. Porque vai que essa internet tem uma cobrança extra. Você tem que saber e passar também para o usuário. Ou ele quer uma autorização para fazer mais ligações interurbanas, locais. Você está lá com o gestor controlado, você também pede autorização. Uma linha aqui precisa de troca de chip. Kleber, você recebeu, por exemplo, um e-mail. Confirma se é para fazer aquilo, fala com o gestor. A gente sabe que hoje em dia existem diversos golpes. E alguém pode saber que você é o gestor de telecom, manda um e-mail para você sem ser exatamente essa pessoa
você passa para a operadora, faz a troca e o cidadão lá, a pessoa que estava utilizando o telefone, tem o chip trocado e aí é uma dor de cabeça. Então, autorização, sempre tem uma outra pessoa que você deve solicitar. Não responder por e-mail, confirma, usa o WhatsApp da vida, faz uma ligação, puxa o telefone e fala com a pessoa. Dependendo do processo que a empresa tenha, crie, se não tiver, ou confirme qual é o processo, como é que você desenhou, ou como é que está desenhado esse fluxo de autorização. É para cancelar uma linha, vai gerar multa, não vai gerar multa, tem autorização, porque pode gerar cobrança, ou vai interromper um serviço, veja o fluxo. Para toda e qualquer solicitação, o que é que você precisa de autorização e o que é que não. Se você tiver tudo isso desenhado, você não se preocupa com a gestão de telecom. Todo cliente que eu vou, eu sei quais são os processos, tem desenhado, tem um fluxo. Normalmente eu tenho uma cartilha para cada cliente com os processos, com o tempo, quem vou pedir autorização, para quem eu vou fazer isso, aquilo outro, porque você organiza. E se na equipe tiver mais do que uma pessoa, a pessoa só precisa ler e vai saber como fazer. Simples assim. Deixa o processo organizado, deixa um procedimento e um fluxo funcionando, que você vai ver que isso vai funcionar e você não vai ter dor de cabeça. O que já aconteceu, até para você ficar ciente, um diretor autorizou uma cobrança para uma linha lá X. Tudo bem, a gente autorizou. Só que depois ele viu que não era aquela linha que ele tinha que autorizar, era outra. E aí a gente ajusta, tá? Vai vir a cobrança na fatura? Vai! Mas não foi você ou eu, gestor de telecom, que fez o erro. Lógico, a gente não vai punir um gestor que fez, que tem muita tarefa na cabeça. E aí a gente simplesmente vai lá e corrige, mas quando vier a cobrança na fatura, já se sabe por que aconteceu. E aí você fica tranquilo, porque tem essa visão. Simples assim, com processos, toda autorização que gera cobrança, você vai ficar ciente e as pessoas da organização também. Então fique ciente nisso, que é preciso criar esse fluxo para você ficar tranquilamente, seja no pilar negociação ou no pilar de gestão dos serviços. O que é que a gente viu na aula de hoje? Só um instantinho. O que é que a gente viu nessa aula de hoje, tá? O que é que para que serve uma resolução das resoluções da Anatel, que a gente viu como é que elas funcionam, como é que você deve, pelo menos, saber que elas existem, algumas que você deve consultar, tem no próprio sistema da Anatel, no site. Direito de não ser cobrado sem autorização, isso você já deve saber. O consumidor deve autorizar cobranças, que é praticamente a mesma coisa, mas são duas resoluções, dois artigos da mesma resolução, uma visão que é praticamente a mesma, mais um pouco diferenciada. Então, o que é importante? Você, como consumidor, você tem o direito de aceitar ou não, mas você tem a prévia e expressa autorização para ter uma cobrança. Se não tiver, tá errado. A fatura que deve ser entregue através da internet, no espaço reservado do consumidor, você tem o direito de receber isso em qualquer prestador de serviços de telecom. Você ficou ciente sobre agrupamento e desagrupamento, que é junção ou separação de linhas e de contratos de telecom, independente se é telefonia fixa, banda larga, telefonia móvel, pode ser feito isso. Quando disser que não fez ou não autorizou uma cobrança, o que é que você deve fazer? A gente falou da resolução que passa essa informação, que a prova de comprovar aquilo é da prestadora e não sua ou minha como consumidor. E como eu faço o fluxo de autorizações de cobranças junto aos meus clientes. Como é que eu crio o processo, como é que eu desenvolvo e como é que eu faço isso no dia a dia. Passei para você todos esses pontos. Eu acredito que agora você consegue sim saber e conhecer a parte dos seus direitos básicos envolvendo cobranças de telecom. Então você sabe que se tiver cobrança, se você autorizou, ok. Se não autorizou, você sabe agora o que fazer. Qual é a parte de direito básico? Existe a resolução. Você tem a parte de acesso ao documento de cobrança, que é a fatura, pela internet. Você deve receber ela em todos os seus meses de ativação, enquanto estiver como cliente, até depois de cancelado você tem alguns meses. Então, você tem que ter esse conhecimento básico dos serviços de telecom na visão de cobranças. E eu acho que essas informações que eu passei para você são importantes para você ter esse conhecimento. Se você já tinha, ótimo. Se você tem alguma dúvida, me informa que eu vou tentar te auxiliar da melhor forma possível, tá? Mas essa foi
a aula 028 sobre cobranças que precisam ter autorização do projeto Gestor de Telecom. Espero ter te auxiliado, te ajudado nesse pensamento, nessa linha de raciocínio, para que você não tenha nenhuma cobrança incorreta. Se tiver, você saber como se proteger, tá bom? Espero ter ajudado. Até mais. Fui!